Faz isso logo. Nossa parcial, Eduardo, você já comentou quando vai ser? Ainda não. Essa semana eu vou passar a informação certinho para vocês. Tá aparecendo a tela para vocês aí certinho? Tá. Também ok. Aqui tá. Ah, pessoal, se aparecer alguém pra entrar, você me avisa que eu tô aceitando aqui, pessoal. Tá. Então tá, então vamos lá. Hoje a gente começa a tratar da unidade 4. Beleza? Vamos falar sobre os filtros ativos, a aplicação desses caras, os fundamentos básicos deles, para que serve, como funciona. E depois nas duas aulas seguintes, uma é para ver os tipos de filtros e a outra para ver alguns projetos para vocês aprenderem a desenvolver esses projetos de filtros. Beleza? Esse conteúdo ele está voltado para a eletrônica, mas dá para aproveitar bastante coisa dele em outras disciplinas. Na parte de análise de sinais, sistema de potência, dá para a gente aproveitar isso em bastante áreas de atuação disso aí que dá para a gente aproveitar esse conteúdo. Beleza? Então vamos lá. Para que a gente usa o filtro? Qual a função do filtro? Para que ele serve? É basicamente para tirar ou para minimizar o efeito desse cara no circuito. Beleza? Todo o circuito elétrico onde está sendo transportado algum tipo de sinal elétrico, ele tem ruído, ok? O ruído é algum tipo de perturbação indesejada no embutido ali, ou mixado, ou agrupado ali com um sinal elétrico qualquer, beleza? E ele pode atrapalhar ou não o sinal original, dependendo do tipo de ruído, dependendo do tipo de sinal que a gente está analisando. Então, por exemplo, se a gente pegar um sinal de áudio, por exemplo, que está sendo captado lá de um microfone, passa por amplificação e é enviado para um alto-falante, para amplificar a voz da pessoa, né? Se tiver algum ruído ali dentro, ele pode ser amplificado junto com a informação, com a voz da pessoa, e vai chegar o ruído no alto-falante. É um tipo de ruído que pode atrapalhar o sinal original ali, atrapalhar ou perturbar o funcionamento do circuito, beleza? Por outro lado, tem alguns tipos de ruídos que são indiferentes para o sistema. Então, dependendo da aplicação, a gente pode precisar tratar esse ruído ou não, beleza? Quando precisar tratar esse ruído, a ideia original ou o ideal seria conseguir remover esse cara do sinal que a gente está analisando ou que a gente está trabalhando, beleza? Só que a remoção completa dele é muito difícil. A gente consegue atenuar, consegue minimizar o efeito dele no circuito, mas a remoção dele é bem complexa, sem haver perdas, a remoção sem haver perda da informação original. Esse negócio está pitando toda hora aqui, como se tivesse gente pedindo para entrar, mas não aparece aqui para mim. Eu tô aceitando. Ah, tá. Então tá. Vamos em frente. Então, por exemplo, se a gente tiver um sistema com sensores ou com áudio, o sinal do sensor, um sinal gerado por um sensor, geralmente ele tem
amplitude baixinha, gera níveis de tensões bem baixinhos, ou corrente baixinha, e esses caras são os mais suscetíveis à interferência provocada por ruídos. Então, é um tipo de sistema que precisa de filtragem para tentar tratar ou amenizar o efeito desse ruído. Áudio também sofre bastante com ruído. Em telecomunicações também a gente tem aplicações para filtros, também tratando ruído, mas não só com essa função de filtrar ruído. Ele pode ser usado, por exemplo, para fazer seleção de canais, seleção de banda de frequência. Exemplo, na transmissão de TV por satélite, via satélite. A gente compra lá o pacote da operadora de TV, assina, faz a assinatura e ela te envia, sei lá, 20, 30, 40, 50 canais de TV via satélite. Isso é transmitido para o satélite retransmite de volta para a região a ser atendida. A sua antena vai captar aquele bolo ali de canais e lá no receptor ele vai selecionar o canal que você quer. Essa seleção é feita por meio de filtros, beleza? Então, o filtro não tem só a função de tratar ruído. Uma das funções é tratar o ruído. Mas ele tem opção de... Ele tem a função também de tratar, de trabalhar com seleção. Beleza? Esse negócio está botando... Tá. Então, vamos para frente. Então, por exemplo, na televisão, quando a gente seleciona um canal de TV, a gente está usando um circuito de filtro, de filtragem, para deixar passar só aquela faixa de frequência correspondente àquele canal que a gente quer assistir. E o restante ele vai ignorar ou vai desviar para outro lugar, não vai chegar na TV. Na seleção de um canal, de uma emissora, uma estação de rádio, a mesma coisa, é um circuito de filtragem que vai deixar passar uma faixa de frequência específica daquela estação que a gente quer ouvir. E o restante não vai chegar no alto-falante. Beleza? Então, a gente consegue usar o circuito de filtragem como circuitos para seleção de frequências ou circuito de supressão de ruídos, beleza? Esses filtros podem ser, na eletrônica, né, eles podem ser chamados de filtros passivos ou filtros ativos. Os filtros passivos são feitos ou são constituídos por elementos discretos, ou seja, elementos individuais, por exemplo, resistor, capacitor, indutor, e são elementos que não precisam receber alimentação externa para funcionar. Como assim? Eu não preciso ligar um resistor numa fonte para ele fazer a função dele, que é a de se opor à passagem de corrente por ele. Beleza? É diferente, por exemplo, de um amplificador operacional que, para fazer ele funcionar, ele precisa estar alimentado por uma fonte qualquer, para ele cumprir a função dele. Então, filtros que são chamados de passivos são constituídos por elementos discretos que não necessitam de alimentação externa para funcionar. Os filtros ativos são feitos por elementos que precisam de alimentação externa, por exemplo, amplificador operacional. Beleza? O amplificador operacional, vocês já viram lá em Eletrônica 1, ele precisa de uma fonte alimentando os terminais de alimentação dele para ele funcionar, senão ele não vai cumprir a função dele, seja de amplificador, seja de filtros ou etc. Beleza? Só que, apesar desses caras terem essa desvantagem de necessitar de alimentação externa, eles têm uma série de vantagens sobre os filtros passivos. Geralmente são circuitos mais simples de serem desenvolvidos na prática, ali serem executados, porque a gente está trabalhando com elementos que não tem muita variação. Diferente, por exemplo, de um indutor que a gente... é difícil sintonizar um indutor para chegar numa frequência específica que a gente quer.
a distância entre os elos, a quantidade de voltas do indutor, a espessura do fio, o diâmetro, o núcleo, o que tem no núcleo, se não tem, isso tudo interfere na frequência que aquele indutor vai responder. E no circuito ativo não tem nada disso. A gente coloca um amplificador operacional com uma jogada ali com alguns resistores e capacitores, a gente consegue sintonizar ele na frequência certinha que a gente quer trabalhar. Então ele tem essa vantagem aí sobre os filtros passivos, que é mais fácil de trabalhar com eles. E a outra vantagem é que os filtros ativos têm a capacidade, ou seja, pode ser usado para injetar um ganho no sinal que ele está filtrando. Beleza? No filtro passivo, ele vai consumir a energia do sinal. Então, o seu sinal na saída vai ficar com amplitude menor do que antes de passar pelo filtro. Beleza? Então, ele tem essas duas vantagens aí. Um circuito de filtragem, um circuito eletrônico de filtro, ele pode ser tratado de diversas formas, inclusive como quadripolo. Não sei se vocês viram essa teoria de quadripolos em alguma outra disciplina. Quadripolo, a gente é basicamente um elemento que tem dois terminais de entrada, dois terminais de saída, e a gente consegue montar uma série de relações aqui entre entradas e saídas e chegar em algumas deduções importantes sem necessitar saber exatamente o que tem aqui dentro, beleza? Mas dá para a gente fazer uma série de análises a partir de alguns conceitos pré-determinados aqui. A gente consegue fazer uma série de análises no quadripolo. Dá para tratar o filtro como um quadripolo, dá para tratar um amplificador com transistor, por exemplo, como um quadripolo. Tem uma série de aplicações aí que acaba facilitando os cálculos, beleza? Mas, enfim, independente disso, a maioria, praticamente todos eles, né, todos os circuitos de comunicação precisam de filtros por causa daquilo que a gente estava falando há pouco, que era em telecom, por exemplo, para fazer seleção de sinais, fazer separação de sinais, para fazer remoção de ruído também, beleza? Circuitos, por exemplo, de instrumentação, eles sofrem bastante com ruídos, principalmente da alimentação deles, que está ali próximo dos 60 Hz da rede, né, nossa de alimentação, interferem bastante em circuitos de instrumentação, e aí é necessário aplicar filtros nesses caras para remover esses 60 Hz do sinal que a instrumentação está trabalhando. Circuitos de áudio também sofrem a interferência da rede elétrica também, dos 60 Hz. Então, assim, tem uma série de aplicações para esses caras, beleza? Lembrando que eu estou seguindo o material que está no livro, o conteúdo que está no livro institucional que foi disponibilizado para vocês, que é o que está no portal. Adicionei algumas coisas a mais aqui, que na verdade é o mesmo conteúdo, só que uma abordagem diferente para poder facilitar o entendimento. Eu não estou desviando do caminho que o livro está seguindo, beleza? No livro ele traz a seguinte classificação, a gente consegue classificar os filtros em 3 aspectos: tipo de tecnologia empregada no filtro, ou seja, se é filtro ativo, filtro passivo ou filtro digital. A função que esse filtro executa podem ser 5: passa baixa, passa alta, passa faixa, rejeita faixa e passa todas, que é um circuito que faz a função de deslocamento de fase. Depois eu vou mostrar o que é isso. E também classificar de acordo com o tipo de resposta que esse circuito tem. Existem alguns cálculos, na verdade, assim, os cálculos com circuitos de filtro, de filtragem, costumam ser bem complexos. E aí existem alguns métodos de tentar simplificar isso, e a gente vai trabalhar com algumas aproximações. Então, dá para a gente prever com uma certa margem de segurança
qual é a resposta do filtro a um determinado sinal que está chegando na entrada dele, como ele vai responder, como isso vai estar na saída dele. Beleza? Na primeira classificação ali, que é sobre tecnologia empregada, a gente tem, então, o grupo de filtros ativos, filtros passivos e filtros digitais. Os filtros passivos são aqueles que têm apenas elementos passivos, que eu falei há pouco. Resistores, capacitores e indutores. Esses caras não dependem de alimentação externa para funcionar. Um capacitor não precisa ser alimentado externamente para fazer a função dele, que é armazenar energia na forma de campo elétrico. E o indutor não precisa de uma fonte externa para fazer a função dele, que é armazenar energia na forma de campo magnético. Beleza? Os filtros passivos têm uma série de limitações, apesar de serem relativamente simples de analisar, eles têm uma série de limitações. Uma delas é eles trabalhando em frequências abaixo de 1 MHz, dependendo do tipo de filtro que a gente estiver usando, se ele é passa-faixa, dependendo da função que ele vai exercer, né? Passa-faixa, passa alta, passa baixa, rejeita faixa, e dependendo do nível de sinal que ele estiver trabalhando, eles têm limitações de frequência. Se a gente estiver trabalhando com frequências abaixo de 1 MHz, dependendo da função, ele pode precisar de indutores muito grandes. E os indutores são os elementos aí que criam o maior gargalo para a construção de fio. Porque esses caras não são... geralmente a gente não vai encontrar um indutor para vender com a configuração certinha que a gente precisa para um circuito. A gente vai ter que criar um indutor. Vocês já viram como é calculado, como que dimensiona isso? O problema é na hora de executar. A quantidade de voltas que a gente dá no fio para fazer o indutor interfere na frequência, interfere no circuito todo. A bitola do fio que foi usado, se ele está enrolado em torno de algum núcleo qualquer, o tipo de material do núcleo interfere, o diâmetro da bobina interfere, do enrolamento, né, da bobina interfere. Então, assim, ele tem uma série de problemas que ele traz que limita bastante a aplicação desses filtros passivos, ou dificultam bastante a aplicação. E ainda tem a questão de sintonia, que esse cara é enjoado para fazer essa sintonia, porque qualquer mexidinha que dá nele, um pouquinho que muda a posição dele, já muda tudo, a configuração toda do circuito. Então, ele tem esse gargalo. E se estiver trabalhando com frequências baixas, ele ainda tem a questão de, geralmente, vai precisar de indutores grandes, beleza? E isso traz problemas com potência, porque quanto maior for o indutor, mais atenuação ele vai aplicar no sinal. Ou seja, o sinal vai sair mais fraco ainda. Ele os circuitos passivos, os filtros passivos não ganham de sinal no sinal que ele está tratando, beleza? Então, eles têm essa limitação. Mas foi o primeiro tipo de filtro criado e a teoria toda foi desenvolvida em cima desses caras. É relativamente simples de analisar muitos de filtros com elementos discretos, com elementos passivos. A análise é mais fácil de ser feita do que com elementos ativos, que eu vou mostrar depois. Mas ele tem essas limitações construtivas, beleza? No caso dos filtros passivos, a gente tem associações ali de indutores e capacitores que vão formar células LC e são ajustadas e são sintonizadas para chegar na frequência que a gente quer, por exemplo, ou deixar passar na faixa de frequência que a gente quer deixar passar ou na faixa de frequência que a gente quer eliminar, beleza? E aí tem essa questão de sintonia desses caras para conseguir chegar naquela frequência que a gente quer. Principalmente os indutores, a gente tem bastante dificuldade para fazer isso, porque ele não é preciso.
nessa sintonia, beleza? Quando está trabalhando com frequências altas, a gente consegue amenizar esse problema usando o capacitor. Mesmo que sejam capacitores variáveis, é mais fácil de trabalhar com esse cara do que com o indutor, beleza? Exemplos de circuitos de filtragem passivo. Esse cara é um exemplo. A gente tem uma fonte de sinal alternada e ele usa associação de resistores, indutores e capacitores para filtrar e deixar passar uma determinada frequência que a gente quer que chegue lá. Eu não quero que chegue toda a frequência que esse cara está gerando, que isso chegue lá na carga. Vai chegar só uma faixa de frequência. O restante é desviado por aqui. O problema é conseguir fazer o indutor chegar nessa indutância aqui. Os valores pingados assim, isso é complicado de fazer chegar. Beleza? E aí, no caso, ele está deixando passar só uma determinada faixa de frequência. O restante ele vai amenizar ou atenuar. Já os filtros ativos têm associação de elementos passivos também, tem resistor, tem capacitor, mas o elemento principal do filtro são os amplificadores operacionais. E aí, eles são mais fáceis de serem sintonizados, só fazendo associação de RC na entrada dele, a gente consegue sintonizar na frequência que a gente quer trabalhar, e eles podem, dependendo da configuração, podem dar um ganho no sinal que ele está tratando. Então, a saída pode ter uma amplitude maior do que a entrada, dependendo de como esse cara está montado ali. Beleza? Além disso, amplificador operacional, dependendo da configuração do circuito onde ele está, ele tem alta impedância de entrada, ou seja, ele tem uma sensibilidade maior, e baixa resistência de saída, ou seja, Professor, eu acho que você mexeu o conector do microfone. Vê aí se melhorou. Melhorou. Então tá, vamos voltar. O amplificador operacional, eles têm alta impedância de entrada, ou seja, ele tem uma sensibilidade maior, mesmo que esteja chegando sinais com pouca potência na entrada dele, ele consegue responder, e tem baixa resistência de saída. Ele oferece condições de ter uma saída maior, com uma potência maior, a partir de um circuito de acoplamento ali relativamente simples de fazer, para fazer o casamento de impedância. Beleza? Então, ele consegue fazer, ou é possível montar filtros com qualidades melhores usando o amplificador operacional do que usando elementos passivos, como indutor, capacitor, resistor, o próprio transistor, os mais antigos aí com válvulas. Nenhum deles chega na qualidade que a gente consegue chegar com o amplificador operacional. Beleza? Então, os filtros ativos têm facilidade para sintonia. A gente consegue sintonizar esse cara ajustando um potenciômetro, por exemplo, e colocar ele na frequência certinha que a gente quer trabalhar. Ele pode dar um ganho de potência no sinal de saída, e trabalhando em frequências menores do que 1 MHz, ele também consegue trabalhar bem, beleza? Na verdade, o amplificador operacional funciona melhor em frequências mais baixas, até próximo da casa dos MHz. Acima disso aqui, ele já começa a ter um pouco de limitação. Então, assim, praticamente todas as deficiências que o filtro ativo, o filtro passivo tem, o ativo supre com facilidade. Beleza? E o outro tipo de filtros são os filtros digitais. Esse cara trabalha com conversão AD, ou seja, ele vai pegar um sinal analógico, fazer uma amostragem disso e transformar isso em uma sequência de bits, um sinal digital, pulsado. Beleza? E aí, ele passa por um circuito de processamento desse sinal digital, e aí ele consegue tirar a parte que não interessa, fazendo tratamento digital e processamento digital.
É um negócio mais complexo para fazer, principalmente a parte de processamento dele, porque vai usar aí microcontrolador, microprocessador, mas ele tem uma precisão maior, digamos assim, é o mais preciso deles. Porém, ele tem essa questão da dificuldade de ser implementado, de ser desenvolvido. Mas como ele trabalha com sinal digital, ele faz a conversão do analógico para o digital, trata esse sinal digital e processa essa informação toda e depois passa por um conversor DA que vai transformar isso para analógico de novo, se for necessário. Exemplo, um filtro digital para áudio, ele vai pegar um sinal analógico, que é o sinal de áudio que está chegando na entrada dele, vai fazer a amostragem disso, transformar isso para digital, processa esse sinal, tira a parte que não interessa, tira o ruído e converte de volta para analógico e manda para frente para ser amplificado e transformado em som de novo. Beleza? E aí entra os DSPs, que são os processadores digitais aí de sinais, para fazer esse tratamento aí do sinal, depois que ele é digitalizado. São circuitos com custo mais alto e com um nível de complexidade um pouco maior. Beleza? Com relação à função que o filtro exerce no circuito. O filtro pode ser do tipo passa baixa, passa alta, passa faixa, rejeita faixa ou passa todas, que é o deslocador de fase. Beleza? Se nós formos considerar um filtro ideal, que é aquele que só existe na teoria, um filtro passa baixa, por exemplo, só vai deixar passar, ele tem uma frequência de corte, e todo mundo que estiver abaixo dessa frequência de corte vai passar tudo bonitinho. Na frequência de corte, ele vai cortar um corte perfeito ali, sem ter atenuação, sem ter nada. A partir dali, não passa mais ninguém. Beleza? Então, num circuito que teria um filtro desse, todas as frequências que estiverem abaixo da frequência de corte vão passar sem sofrer atenuação nenhuma. Todas que estiverem acima da frequência de corte vão ficar retidas, não vai passar ninguém. O passa alta, ideal, seria o contrário. Ele tem uma frequência de corte pré-definida, todo mundo que estiver abaixo dessa frequência de corte vai ficar retido, não vai passar ninguém. Dali para frente passa todo mundo sem ter atenuação, sem ter nada, sem ter nenhuma perda, nada 100% perfeito. Seria um filtro ideal, só existe na teoria. Na prática, ele tem uma variação aqui que depois eu vou mostrar. O filtro passa-faixa seria uma mescla desses dois caras. Ele tem uma frequência de corte inferior, uma frequência de corte superior. Todo mundo que está entre essas duas frequências passa. Esse intervalo aqui entre as duas frequências é chamado de largura de banda. Todo mundo que está aqui dentro passa. Quem estiver abaixo não passa e quem estiver acima também não passa. E o rejeita faixa faz o contrário dele. Ele tem as duas frequências de corte, superior e inferior, tem a largura de banda, todo mundo que estiver abaixo disso aqui passa, quem estiver acima passa, e o restante fica retido. Beleza? E esse cara não vai segurar ninguém, vai passar todo mundo, só que ele vai fazer alteração na fase. Ele vai deslocar a fase no tempo ali das frequências. Eu vou mostrar depois também. Beleza? Então, se fosse possível montar um circuito filtro ideal, com as características ideais, os sinais teriam essa cara aqui, beleza? Todo mundo bonitinho, todo mundo o corte perfeito, sem ter atenuação, sem nada, beleza? O filtro passa baixa, então, é aquele cara que ele só vai deixar passar até chegar na frequência de corte, beleza? Acima da frequência de corte não passa ninguém. Se for um filtro ideal, o nosso sinal teria essa cara. Sem essa parte que vai passar sem ter atenuação, o corte perfeito, sem começar a cortar antes, e nem deixando passar ninguém acima disso aqui, mesmo que seja um pouquinho, não vai passar ninguém.
beleza? Além disso, ele tem ganho unitário, o filtro ideal, né? Ou seja, ele não vai oferecer ganho nenhum para o sinal, mas também não tem perda nenhuma. E não vai provocar deslocamento de fase de nenhuma das frequências que estiverem aqui dentro desse grupo, que estiver passando. Beleza? Na banda de corte, que é a partir da frequência de corte para cima, não vai passar ninguém. O filtro ideal teria uma perda infinita para essa banda de corte. Não vai passar nada dessa galera aqui para frente. Beleza? Na prática, ele tem uma pequena variação que eu vou mostrar o gráfico depois para vocês. Beleza? O filtro passa-baixa passivo. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Existem várias configurações que permitem fazer isso. Esse aqui é o mais simples deles, usando elementos discretos, passivos. Está usando resistor e capacitor. Beleza? Para definir a frequência de corte desse cara, é só fazer essa conta aqui. Todo mundo que tiver abaixo dessa frequência vai passar. Todo mundo que tiver acima dessa frequência, esse cara vira um curto-circuito. E aí o sinal volta. Beleza? O sinal vai chegar aqui alternado. Se estiver na frequência de corte, esse aqui vai tender a um curto-circuito e ele vai desviar todo mundo para cá. Não vai ninguém lá para a saída. Quem tiver acima da frequência, abaixo da frequência de corte, vai passar todo mundo bonitinho. Beleza? Vai passar porque isso aqui vai se comportar como um circuito aberto. Isso considerando um filtro ideal. O filtro real, esse cara tem uma faixa, digamos assim, que ele ainda deixa passar, mesmo acima disso aqui, ele ainda deixa passar uma parte disso e ele começa a responder um pouco antes disso aqui também. Beleza? Ele tem uma variação. O ganho desse tipo de filtro, fazendo saída sobre entrada, é de aproximadamente 0,7 ou 70%, 70,7% aproximadamente. 0,77, né? 0,70,7, ok? Então, a saída dele vai estar sempre com um nível de sinal, ou uma potência menor do que a entrada, porque uma parte vai ficar retida aqui. O gráfico dele, na prática, fica mais ou menos dessa forma. Ele não faz aquele corte perfeito aqui. Nenhum deles vai fazer. Mas o passivo ainda tem uma variação maior. Beleza? A partir da frequência de corte, ele começa a atenuar. Mas essa atenuação não é instantânea. À medida que a frequência vai aumentando, ele vai atenuando mais. Mas uma parcela disso aqui ainda vai passar. Beleza? É considerado, ou melhor, considera-se que o filtro cortou o sinal, atenuou o sinal, quando ele cai para cerca de 70,7% da amplitude máxima do sinal que ele está tratando. Beleza? A partir dali, é considerado que o sinal foi atenuado. Ok? Aí ele tem o ganho unitário, não vai dar ganho nenhum no sinal. Beleza? E aqui um exemplo de um circuito de filtro ativo, usando o amplificador operacional, filtro RC ativo. É um circuito relativamente simples de fazer e aqui tem ganho. Ele vai ter inversão de fase, né? Mas ele tem ganho. E o ganho dele é fácil de trabalhar. Se a gente quiser dar um ganho alto nele, é só trabalhar com esses dois caras, trabalhar no valor desses dois caras. Então, assim, é um circuito fácil de manipular. Beleza? E ele também tem essa questão da atenuação que não é instantânea, ele tem essa variação, mas ele tem essa vantagem de permitir um ganho na saída. Beleza? E é relativamente simples de implementar. Só que esse cara, para fazer a função dele aqui dentro desse circuito, ele precisa de uma alimentação externa, precisa estar ligado a uma fonte contínua, senão ele não vai funcionar. Beleza? Um outro exemplo de um filtro passa-baixa ativo.
para a gente calcular o valor dos dois resistores aqui. A gente calcula por aqui em função da frequência que a gente quer que ele corte, da frequência de corte dele, né? Beleza? Aqui vai entrar o valor do capacitor e a atenuação dele vai ficar mais ou menos desse jeito. A saída dele ali vai estar um gráfico parecido com isso. A partir da frequência de corte, ele já vai começar a atenuar. Quando isso chegar aqui a aproximadamente 70% desse valor, ele já está, o sinal já é considerado atenuado. Beleza? Oi. Esse C aí é qual dos dois capacitor? Seria esse cara. Tá. E o outro não faz diferença, não? Faz, na verdade aqui ele está fazendo atenuação em um filtro de segunda ordem, né? Ele tem, é como se fossem dois filtros acoplados, por isso que tem esse segundo capacitor aqui. Vou mostrar isso depois. Tá. Ele aumenta a precisão do filtro. Quanto mais ordens tiver ali, mais preciso é o filtro. E mais complexo para calcular também. Eu vou mostrar isso depois. Beleza? Beleza. Um outro exemplo. Filtro passa baixa de primeira ordem. Beleza? Aí ele tem só uma associação de resistor e capacitor, e aqui a gente consegue trabalhar a frequência de corte dele aí direto. Só trabalhando nesses dois caras a gente consegue definir a frequência de corte. E por aqui a gente consegue trabalhar no ganho desse amplificador. A diferença desse cara para o anterior é que esse aqui vai dar ganho positivo, ele não vai provocar inversão de fase. E esse aqui vai. O sinal na saída vai estar defasado 180 em relação à entrada. Beleza? Um outro exemplo, filtro passa baixa ativo de segunda ordem. Agora já entram dois capacitores aqui na brincadeira. E aí ele aumenta a precisão, né, do corte. Fica mais preciso. Só que ele já começa a ter uma série de cálculos um pouco mais complexos, que eu nem coloquei aqui. Mais gente pedindo para entrar. Beleza? O outro tipo de filtro seria o passa alta. Esse cara vai fazer a função contrária do passa baixa. Ele também tem frequência de corte e só vai passar todo mundo que tiver acima da frequência de corte. Beleza? Quem tiver abaixo da frequência de corte é bloqueado. No filtro passa alta ideal, o sinal teria essa cara aqui. A partir da frequência de corte vai passar todo mundo sem atenuação, sem problema nenhum. E antes dela não vai passar ninguém. Beleza? Ele também tem ganho unitário, ou seja, ele não vai dar ganho no sinal. A entrada, o nível de sinal que está chegando na entrada, teoricamente, estaria na saída, se fosse um circuito ideal. Beleza? Na prática, a gente sabe que não é isso que acontece. O mais simples que dá para fazer de filtro passa alto com um circuito passivo é essa configuração aqui, com capacitor e resistor. Só inverteu a ordem, né, dos dois, a posição aqui. E para calcular a frequência de corte, a mesma forma. Beleza? E as limitações também são as mesmas. Ele não tem um corte preciso, ele começa a liberar a passagem do sinal gradativamente. Quando está se aproximando ali da frequência de corte, ele começa a passar um pouquinho antes. Beleza? E, teoricamente, ele tem um ganho unitário também. Ativo, passa alto, seria esse cara, um exemplo. No operacional. Aqui também tem ganho com inversão de fase, ou seja, a saída está 180 graus da entrada, porém, ele tem essa facilidade de aumentar o sinal, de dar um ganho no sinal só trabalhando com os dois caras, beleza? Então, depois vocês vão ficar calcular isso que eu lá. Outro exemplo, que passa alto. Eduardo, Oi, melhorada no áudio, hein? vê aí se melhorou.
Melhorou. Esse cara também tem dois capacitores, ou seja, ele não é de primeira ordem, né? Ou seja, de segunda ordem, e ele é mais preciso. A resposta dele está mais próxima ali, ele vai começar a deixar passar mais próximo da frequência de corte. Beleza? Beleza? Só que ele é o cálculo dele é um pouco mais complexo. Um de primeira ordem, também com o amplificador operacional, e com o ganho positivo, sem inversão de fase. A mesma ideia que a gente fez no anterior, inverte a posição, né, desses caras. Beleza? O ganho dele também é fácil, só trabalhando com esses dois caras a gente consegue trabalhar o ganho do amplificador operacional. E a resposta dele é bem parecida também com o passa-baixo. O de segunda ordem vai adicionar mais uma rede RC aqui, né? Passa a ter duas. E aí o cálculo já fica um pouquinho mais complexo. Só que ele é mais preciso também, né? Esse aqui seria a curva da primeira ordem, esse aqui é o da segunda. Beleza? O corte dele já fica mais... ele começa a deixar passar mais próximo da frequência de corte. Quanto maior for a ordem dele, ele é mais preciso. O filtro passa-faixa seria uma associação dos dois anteriores. Ele tem frequência de corte inferior, que o livro chamou de F1, frequência de corte superior, que o livro chamou de F2. Quem está antes desse F1 não passa ninguém. Quem está depois do F2 também não passa ninguém. Só vai passar quem estiver entre os dois. Beleza? No filtro passa-faixa ideal, o nosso gráfico ficaria assim. Quem está aqui dentro são as frequências da chamada banda de passagem. Beleza? Que geralmente os livros trazem escrito desse jeito. A banda de passagem é a largura de banda, a largura da banda de passagem, dependendo do livro, vai usar qualquer um desses nomes, fazendo a diferença entre as duas frequências. Beleza? A frequência central, ou seja, o valor do meio da largura de banda ali, dá para a gente calcular fazendo trigonometria, uma das formas, né, de se chegar nisso. Quando o filtro tem fator de qualidade acima de 10, dá para a gente aproximar a frequência de central por aqui, por essa operação. E o fator de qualidade é um parâmetro de classificação, digamos assim, do filtro, que permite a gente fazer uma análise desse filtro, do comportamento desse filtro. Beleza? Uma forma de calcular o fator de qualidade é pegando a frequência central de corte, pegando a frequência mediana aqui, dividindo pela largura de banda, que seria a diferença entre os dois extremos. Beleza? Um exemplo de um filtro passa-baixa passivo, usando elementos passivos, resistor e capacitor também. Aqui a gente tem a parte de filtro passa alta e essa parte filtro passa baixa. Quem tiver entre as duas vai passar. Aí, pelo gráfico, a gente já vê que ele não é muito preciso. Ele deveria começar a deixar passar só quem está daqui para frente, mas já começa a passar antes. E deveria cortar aqui, mas mesmo assim ainda passa um pouco ainda dentro do espectro de frequência, vão passar essa galera aqui que teoricamente seria indesejada. Beleza? Esse valor aqui seria o valor, a frequência média, que está entre os extremos. Esse intervalo aqui é a largura de banda. Beleza? Um exemplo, outro exemplo aí usando o filtro passivo de circuito de filtro passa-faixa. É basicamente a mesma ideia. Uma associação RC para fazer o passa alto e a outra para fazer o passa baixo. Beleza? O ganho aqui, ele é menor do que 1 nessa configuração. Ganho em
corrente contínua, né? O ganho contínuo dele. E o ganho em alta frequência seria calculado por aqui. Beleza? Já o passa-faixa ativo seria usando amplificador operacional. E ele tem uma certa facilidade de trabalhar porque ele permite ter ganhos acima de 1. Só fazendo a jogada entre os dois resistores de novo. Variando esses dois caras, a gente consegue dar ganho na saída do circuito. Beleza? Outro exemplo de um passa-faixa ativo. Esse aqui já foi calculado para uma determinada frequência. Deu até o modelo do amplificador operacional que está sendo usado ali. Por aqui a gente consegue calcular o valor dos resistores que estão envolvidos ali. Esse cara, esse e esse. Beleza? Aqui vai entrar fator de qualidade, aqui vai entrar a capacitância usada ali, os dois capacitores são iguais, né? Beleza? Um outro exemplo, passa-faixa ativo. Esse aqui com... Eduardo, Oi. volta um slide ali, fazendo um favor. Esse capacitor ali, eu posso usar qualquer um dos dois nessa equação? O valor ele tem que ser igual, nessa configuração que eles têm que ser iguais. Ah, sim. Entendi. Beleza? Entendi. Aqui a gente tem um outro exemplo de passa-faixa ativo. Essa primeira etapa aqui faz a função de passa alta e essa segunda etapa faz a passa baixa. Quem tiver entre as duas ali vai passar. Beleza? A região ali onde eles começam a cortar está mais próxima da frequência de corte do que o filtro passivo. E se for um circuito de segunda ordem, isso aqui fica mais preciso. Ele vai cortar mais próximo aqui da frequência de corte. Beleza? Um exemplo de um exercício que está no livro de vocês. Ele pede lá para determinar o fator de qualidade, o fator Q, de um filtro passa-faixa, utilizado na filtragem de sinal de RF, na radiofrequência. Frequência de corte inferior de 423 MHz, a frequência de corte superior 443 MHz. E quer saber se ele é filtro de banda larga ou banda estreita. Para definir se ele é banda larga ou banda estreita, esse cara tem que ser, se ele for maior do que 1, é banda larga, se ele for menor do que 1, é banda estreita. Beleza? Fator de qualidade. Aqui é só a substituição direta de fórmula. Para definir a largura de banda, é esse cara menos esse. Beleza? 20 MHz. Para definir a frequência central, a raiz quadrada da multiplicação das duas. Da frequência central. E para calcular o fator de qualidade, é esse cara dividido por esse cara. Como o fator de qualidade é maior do que 1, ele é um de banda estreita. Eu falei o contrário, né? Se for maior que 1, é banda estreita. Se for menor, é banda larga. Beleza? É bem simples isso aqui. Bem tranquilo. O outro filtro é o rejeita faixa. Ele vai fazer a função ao contrário do passa-faixa. Todo mundo que tiver abaixo da frequência de corte inferior passa, todo mundo que tiver acima da frequência de corte superior passa. Quem tiver entre as duas não vai passar. Beleza? Isso aqui é útil, por exemplo, para quando a gente quer eliminar uma determinada frequência num sinal. Por exemplo, a gente está com circuitos que tem a harmônica. As harmônicas são múltiplos da frequência fundamental. Geralmente, a terceira harmônica e a quinta harmônica são as que causam mais problemas nos equipamentos e no circuito. Se a gente quiser tirar esse cara do sinal, da alimentação, dá para a gente usar, por exemplo, um filtro desse, que vai deixar passar todo mundo menos aquela frequência. Beleza? Ou pode usar um passa-faixa também direcionando para fora do circuito original, que vai passar dentro aquela frequência harmônica ali vai sair, vai ser desviada do circuito, o restante vai embora.
Beleza? O cálculo disso é a mesma coisa do anterior. Largura de banda é a diferença das duas frequências de corte, superior e inferior. Frequência central, mesma coisa. O fator de qualidade é a mesma coisa, mesmo cálculo. Beleza? Um exemplo de um circuito rejeita faixa passivo usando RC. Resistor e capacitor. É o mais simples que a gente consegue montar. Vendo que já começa a ficar mais enjoado para montar isso aqui, né? Esse cara, por exemplo, tem que ter o dobro do valor desses dois caras que tem que ser iguais. Já começa a complicar. Esse aqui tem que ter a metade do valor desses dois caras que também são iguais. E aí, na prática, a gente não consegue, mesmo que se pegue dois resistores que foram feitos no mesmo lote, que tem os mesmos valores, eles têm tolerância. E eles nunca são iguais. Nunca tem a mesma resistência igualzinha. Aí já começa a bagunçar isso aqui. O capacitor vale a mesma coisa, eles nunca são iguais. E se precisar ir para achar a metade disso aqui, que já tem diferença de um para o outro, como faz para achar a metade dele? Ou como faz para achar o dobro desses dois caras se já tem diferença entre eles? Já começa a complicar a brincadeira. E aí o nosso filtro já começa a não ficar tão preciso assim. No caso, um filtro passivo, né? Já começa a ter problema. Esse cara é um filtro rejeita faixa ativo, usando amplificadores operacionais. Aqui a gente tem o gráfico de resposta dele. Próximo da frequência central, ele já começa a atenuar bastante. Na frequência de corte inferior ali, né, já começa a atenuar bastante. Antes disso aqui vai passar todo mundo e depois também vai passar todo mundo. Nesse miolo aqui não vai passar. Beleza? Um outro exemplo de filtro ativo, rejeita faixa ativo, usando amplificador operacional. Aqui já é mais simples, a gente precisa de dois capacitores iguais, dois resistores iguais, mas a gente pode colocar, por exemplo, um potenciômetro aqui no lugar desse cara e consegue ajustar até chegar no valor exato, que seria a metade desses dois caras. Ele já fica mais fácil para sintonizar. Beleza? Aqui tem uma outra configuração que é de segunda ordem, com dois amplificadores, com duas redes RC. E aqui os cálculos para esses caras. Beleza? Depois, na próxima aula, a gente vai estudar isso mais a fundo, como que calcula isso mais a fundo. Hoje é só para vocês conhecerem mesmo. E o filtro passa todas. Na verdade, esse cara não vai barrar ninguém. A banda de passagem dele são todas as frequências, todas as faixas de frequência. Ele não vai barrar ninguém. A função dele não é impedir passagem de ninguém. É provocar deslocamento de fase no sinal. Lembra lá vocês viram em circuitos 2 que a gente tinha um sinal alternado, poderia ser representado por um fasor, com módulo e ângulo. Esse cara vai mexer no ângulo do sinal. Beleza? O passa todas ideal não vai provocar variação na amplitude do sinal. O mesmo nível que chegar vai sair, ele só vai deslocar o ângulo desse sinal, como se mudasse a posição do fasor dentro do diagrama fasorial. Beleza? Na prática, ele provoca uma certa atenuação. Um exemplo de um circuito com essa função com elementos passivos. Esse cara. Na prática, ele tem provoca uma atenuação. Vai deixar passar uma atenuação. Professor, o microfone. E agora? Melhorou. Vou contato aqui. No caso do esse mesmo circuito passa todas
com amplificador operacional, circuito ativo. É relativamente simples de fazer. Esses dois caras têm que ser iguais e a gente consegue montar uma relação entre eles aqui com uma certa facilidade. Beleza? Um outro exemplo de filtro passa todas, esse cara só vai alterar o ângulo do sinal com o amplificador operacional também. Beleza? E aí tem mais um, de segunda ordem. Ele tem a vantagem de ser mais preciso ali no ângulo que a gente quer na saída. Beleza? Além disso, a gente viu ali alguns gráficos que na prática o sinal na saída sofre atenuação, ele não vai manter o mesmo nível. Pode ver que todos eles têm atenuação. A saída do sinal não está no mesmo nível da entrada. E, no caso de circuitos que vão cortar frequências, a frequência que vai sofrer o corte também vai sofrer uma atenuação grande, uma atenuação maior. O que é atenuação? É a perda provocada no sinal. Ele vai perder amplitude, vai ter redução de amplitude do sinal, beleza? No caso dos filtros, a atenuação dá para a gente entender como se fosse uma relação entre a amplitude do sinal na entrada do filtro e a amplitude do sinal na saída do filtro, beleza? O filtro vai responder de maneiras diferentes para frequências diferentes, mesmo o mesmo filtro. Por exemplo, se eu pegar um filtro passa alta, mesmo sendo um filtro ativo, ele vai responder para uma determinada frequência. Se a gente variar a frequência que está chegando na entrada dele, ele vai responder com atenuação diferente. A saída dele vai ter um nível de amplitude diferente, dependendo da frequência que está chegando nele. Beleza? E essa atenuação pode ser medida, pode ser calculada, e é um dos parâmetros que a gente usa para avaliar o filtro, seja ele ativo ou passivo. Um dos parâmetros é a atenuação que esse cara provoca no sinal. Uma das formas de se calcular essa atenuação é fazendo saída sobre entrada. Só que como a gente está trabalhando com níveis de frequências diferentes, fica complicado fazer isso aqui direto sem levar em consideração dentro do espectro de frequência, a gente tem várias combinações diferentes para fazer esse mesmo tipo de cálculo. E aí fica complicado a gente avaliar, por exemplo, dentro de uma determinada frequência, o filtro tem uma atenuação X. Na outra frequência, a atenuação já variou bastante. A gente fica sem um parâmetro para fazer essa análise, se fizer o cálculo somente em função da tensão. Na prática, o que é feito? Isso é jogado para uma escala logarítmica e o cálculo da atenuação é feito em decibéis. Beleza? Lembra que o dB corresponde à proporção entre dois sinais diferentes. Beleza? Já viu isso aqui, a gente já teve uma aula sobre isso. Então, Eduardo, seu microfone está falhando. de novo, deixa eu mudar aqui. Aí, vê agora. Tá bom. Melhorou. A gente já teve uma aula sobre escala logarítmica, sobre decibel. Vocês já entendem isso aqui com uma certa facilidade. A forma correta, a forma usual de se dimensionar a atenuação, de medir a atenuação, é em decibel. Isso aqui, na verdade, ele está fazendo a proporção entre saída e entrada. Beleza? Então, a gente tem... Eu já passei isso para vocês na aula sobre escala logarítmica, a gente já viu isso aqui. Por exemplo, um sinal que sofra atenuação de 6 dB. 6 dB. Significa que na saída o sinal está com 50% do nível que ele estava na entrada. Beleza? É uma escala logarítmica, não é linear.
Uma atenuação de 12 dB significa que na saída ele está com 10% da entrada. Beleza? E tem uma tabelinha que eu já passei isso para vocês também na aula anterior. Tem uma tabelinha com esses, com os valores principais de atenuação. A gente consegue analisar direto aí quantos por cento que corresponde aquilo ali, para cada nível de atenuação. Beleza? Se tiver dúvida, isso tá no livro também, essa tabelinha. Vocês encontram isso com facilidade. Qualquer coisa me fala depois que eu mando de novo. Além disso, o que a gente precisa de parâmetro para fazer essa análise desses filtros? Uma delas é a atenuação, a outra é banda de passagem, que é a faixa de frequência onde o filtro está atuando. Então, a gente tem, por exemplo, o filtro passa faixa. A banda de passagem é o que está entre a frequência de corte inferior e a frequência de corte superior. Beleza? Ele só vai deixar passar quem está aqui dentro desse intervalo. E o rejeita faixa é o contrário disso aqui, né? Ele tem banda da frequência de corte inferior, frequência de corte superior. Todo mundo que tiver abaixo disso aqui passa, todo mundo que tiver acima disso passa. Quem está aqui dentro não vai passar. É a largura de banda também, ou banda de passagem. Beleza? Banda de corte é a parte ou a faixa de frequência que o sinal vai sofrer atenuação. Por exemplo, o filtro passa alta. Dentro do espectro de frequência, ele vai deixar passar a partir da frequência de corte. Então, daqui para cima vai passar. Isso aqui seria a banda de corte. Beleza? No passa baixa, é o contrário. Ele tem a frequência de corte. Todo mundo que tiver antes disso aqui passa. Daqui para frente ele corta. Então, esse cara seria a banda de corte. Beleza? Banda de transição. É aquele cara daquele trecho que a gente viu lá, que não é a desejada, mas que ela vai passar. Por exemplo, no filtro passa faixa. A gente tem a frequência de corte superior, que é o F2, e a frequência de corte inferior, que é o F1. Esse intervalo aqui é a banda de transição. Beleza? E a condição ideal é que a banda de passagem tivesse atenuação nula no caso de um passa-faixa, ou no caso desse cara, daqui para frente, o circuito não deveria provocar atenuação em ninguém, ou no caso desse cara, até aqui ele não deveria provocar atenuação em ninguém. Isso num circuito ideal, na condição ideal. Beleza? E que na banda de corte, nesse intervalo, aqui, ou nas laterais aqui, na banda de corte, o corte deveria ser totalmente vertical, que seria aquele gráfico do ideal que eu mostrei para vocês. Isso na condição ideal, na prática não existe, ele tem essa banda de transição. Beleza? Na condição ideal, ele deveria ter a banda de transição dele deveria ser totalmente vertical, tem que ser um corte perfeito. Beleza? Só que isso na prática não acontece. Essa banda de transição engloba uma determinada faixa ali de frequência, não é só um valor de frequência específico. Beleza? Dependendo do tipo de filtro que a gente estiver usando, ele pode provocar uma atenuação na banda de passagem. Por exemplo, esse cara é um passa baixa. Beleza? A frequência de corte dele está aqui. Ele deveria cortar instantaneamente a partir desse ponto. Daqui para lá não deixar passar ninguém. E antes disso passar todo mundo. Só que à medida que vai se aproximando da frequência no gráfico, na escala de frequências, à medida que a frequência vai se aproximando da frequência de corte, o sinal começa a sofrer atenuação. Ela vai cair. Beleza? E essa
essa taxa de decaimento desse sinal aqui dentro vai variar de acordo com a precisão do filtro. Quanto maior for a precisão do filtro, menor é essa taxa de decaimento, ou seja, menor é essa variação aqui. Beleza? E para aumentar a precisão, a gente tem que aumentar a ordem do filtro. E aumenta a complexidade dele também. Quando ele chega nesse ponto onde a frequência já está, ou melhor, a amplitude do sinal naquela frequência está em torno de 70% da frequência do pico da amplitude, aqui seria a raiz de 2, que vai dar dividido por... Perdão. É essa amplitude multiplicado por 1 sobre a raiz de 2, que vai dar aproximadamente 70,7%. Na frequência de corte, há essa atenuação aqui da amplitude máxima para 70,7% desse valor. Beleza? Ou seja, há uma redução ali, ou há uma atenuação em torno de 3 dB. Beleza? E quando isso chega a 10% da amplitude original, da amplitude máxima, o sinal é considerado que aqui já houve atenuação total do circuito, do sinal da frequência que ele quer cortar. Então, na prática, o nosso filtro não vai fazer o corte instantaneamente. Tem esse intervalo aqui de frequências que vão passar também, sofrendo atenuação, mas vão passar também. Beleza? E aí, dependendo do circuito que a gente estiver trabalhando, isso aqui pode trazer problema ainda para a resposta que a gente precisa. Exemplo. Aquela situação onde a gente tinha transmissão analógica de televisão. Acontecia de ter, às vezes, aquela imagem fantasma que ficava sobrepondo uma imagem na outra. Uma parte da responsabilidade daquilo ali era por causa desse cara. Beleza? Os canais são separados, ou eram separados em frequências, e tinha um intervalo entre eles justamente para evitar isso, de sobreposição, por causa desse espaço aqui que teoricamente não deveria passar, mas passa. Com a transmissão digital, isso aqui praticamente acabou, porque o tratamento, o processamento é todo digital. E aí o circuito consegue identificar isso aqui e cortar ele. Beleza? Ou também acontece ainda com a estação de rádio, quando a gente sintoniza o rádio, parece que tem uma rádio sobreposta com a outra, principalmente rádio pirata, né, que acontece isso. As emissoras piratas ali. Acontece por causa desse cara, que o corte não é perfeito. Beleza? Frequência de corte. É a frequência que o filtro foi projetado para atuar. Beleza? E, teoricamente, ela vai definir aonde é o fim da banda de passagem. A partir desse cara, acabou, não deveria passar ninguém. No caso do filtro passa baixo, por exemplo, do 0 até a frequência de corte, vai passar todo mundo. Daqui para frente não deveria passar ninguém. Beleza? Só que, ainda na prática, ainda passa um pouco. Um determinado intervalo aqui vai passar, que é a banda de transição. O sinal é considerado cortado quando ele sofre uma atenuação de 3 dB, ou seja, o nível do sinal, a amplitude do sinal está em torno de 70% da amplitude original. Beleza? 70,7, que é 1 sobre raiz de 2. Beleza? Então, é considerado ali cortado ou eliminado o sinal quando a amplitude dele chega a aproximadamente 70% do sinal original. É 1 sobre raiz de 2. E o outro critério é a seletividade. O que é a seletividade no nosso caso aqui? A capacidade do filtro selecionar um valor de frequência específico dentro do espectro completo ali de frequência. Quanto maior for... Oi? Já deu intervalo.
Acho que está acabando aqui. Se quiser, a gente já fecha logo. Pode ser? Pode ser. Quanto maior for o fator de qualidade do nosso filtro, mais seletivo ele é. Beleza? Quanto maior for o fator de qualidade do filtro, mais seletivo ele é. Ou seja, menor é a largura de banda do filtro. A largura de banda é o intervalo entre as duas frequências de corte, superior e inferior, que é esse cara. Beleza? Quanto maior for o fator de qualidade, esse cara, menor é a largura de banda do filtro, ou seja, mais seletivo ele é, mais eficiente, digamos assim, ele é. Ok? Essa seletividade é definida, ou pode ser calculada a partir da ordem do filtro, pode ser ajustada a partir da ordem do filtro. Aumentando a ordem do filtro, a gente consegue aumentar essa seletividade dele. Beleza? No caso de filtro passivo, a ordem do filtro é determinada pela quantidade de capacitores e de indutores. Na prática, é mais fácil definir a ordem dele contando a quantidade de capacitores que a gente tem no circuito. Beleza? Já no filtro ativo, a ordem dele é definida pela quantidade de circuito RC. Vocês viram lá nos amplificadores operacionais que não usa indutor praticamente no circuito de filtragem. Praticamente só resistor e capacitor alimentando ali as entradas do amplificador operacional. E aí, contando a quantidade de capacitores, a gente consegue definir a ordem dele também. Beleza? Quanto maior for a ordem do filtro, maior é o corte que ele, maior é a seletividade dele, ou seja, menor é a banda de transição. Beleza? O mais eficiente, o mais preciso é o filtro. Beleza? O conteúdo que o livro traz na seção 1 da unidade 4 morre aqui. É só traz mesmo os conceitos básicos para vocês entenderem o que são os filtros, quais são os tipos de filtro que a gente tem e função deles. Na próxima aula, a gente vai aprender a calcular esses caras. Ok? E aí a gente tem aqui só os exercícios que estão no livro mesmo para vocês fazerem. Ele quer que selecione a alternativa correta. Ele fala lá, os filtros podem possuir diferentes tipos de resposta. Passa baixa, passa alta, passa faixa, rejeita faixa, passa todas. Beleza? Essas respostas são importantes para a determinação do filtro e é essencial saber diferenciá-las. Aí ele quer saber, o filtro passa baixa, permite a passagem de frequências acima da frequência de corte e bloqueia a passagem de frequências inferiores à frequência de corte, certo ou errado? Na opinião de vocês, certo ou errado? Errado. É o contrário, né? Isso aqui, né? Isso aqui está errado. O filtro passa alta, permite a passagem de frequências entre a frequência de corte superior e inferior e bloqueia os demais, certo ou errado? Errado. É errado porque o passa alta Errado. só tem uma frequência de corte, né? Não tem superior e inferior. O passa faixa bloqueia a passagem de frequências abaixo da frequência de corte e permite a passagem das frequências superiores, certo ou errado? Passa faixa é aquele que você falou do harmônico, né? Que eu posso escolher. Isso, Então, errado, né? errado também. O rejeita faixa rejeita a passagem de frequências entre a frequência de corte inferior e superior Tá e certo. permite a passagem das demais. Esse aqui está certo. Certo, certo. E o passa todas bloqueia a passagem de todas as frequências. É o contrário, né? Libera a passagem de É todo o mundo. contrário. Letra D. Beleza? Quando se trabalha com filtros, é importante conhecer algumas definições e nomenclaturas. Algumas delas estão relacionadas às bandas do filtro, que são banda de passagem, banda de corte e banda de transição. E aí ele quer saber a alternativa correta. A banda de passagem é a faixa de frequência em que os sinais sofrem atenuação causada pelo filtro, certo ou errado? Errado. Errado, né? A atenuação não é na banda de passagem, né? É de corte.
A banda de corte é a faixa de frequência que os sinais não devem sofrer a ação do filtro. Tá errado. Errado também. E a banda de transição é o valor ou faixa de frequência entre a banda de passagem e a banda de transição. Seria de corte isso aqui, na verdade, né? Esse aqui tá certo. Tá igual lá no livro, tá errado também. Na verdade, isso aqui não seria transição, seria corte, né? Tá digitado errado. Esse aqui tá no livro, essa questão. Tá. Provavelmente Tanto ele escrito digitou no errado. livro, Ele queria quanto colocar corte. aí na questão tá a transição no lugar de corte. Se for corte, isso aqui for erro de digitação, então é essa opção aqui, né? Beleza? E o outro nos filtros passa faixa e rejeita faixa, considera-se muita seletividade, que está relacionado com o fator de qualidade do filtro. O fator se relaciona com a frequência central do filtro e a largura de banda. Aí ele quer saber o valor que indica a largura de banda do filtro que trabalha com frequência central de 250 kHz e tem o fator Q de 20. Quer saber qual é a frequência de corte? Só substituir direto ali na fórmula. Ele deu que esse cara vale 20 e isso aqui vale 250 kHz. Só substituir. Beleza? Facinho. Beleza. De graça. A prova podia ser assim. Claro que não. Tô até com medo dessa prova de Eduardo, tá? Por quê, gente? É muita coisa, Eduardo. Mas vocês já conhecem minhas provas. Minhas provas são tranquilas demais, são facinhas. Tomara que seja igual ao oficial 1, né? É porque assim, você olha o slide, aí você fala suas palavras, eu tento anotar, não vai. Como você está falando a frase, eu vou anotando, aí eu me perco. E se eu te falar que nem a oficial eu fiz? Eu tirei foto da